paz do Senhor, meus irmãos. Bem-vindos a mais uma aula da nossa escola bíblica online. E é sempre um prazer, uma alegria recebê-lo aqui para juntos, nós aprendermos e você também compartilhar a palavra do Senhor. Amém, queridos? Antes de começarmos a nossa aula, vamos apresentar-nos em oração. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, te agradecendo por mais esta rica oportunidade de juntos aprendermos, Senhor, a Tua palavra. Pai, que o Senhor venha nos instruir, que o Teu Espírito Santo venha nos capacitar neste dia, Senhor, porque é Ele que nos ajuda, é Ele que nos ensina, as revelações da Tua palavra vêm dEle, Pai. Nos ajude neste dia, Senhor. Abençoe a cada um, Pai, que estará aqui assistindo essa aula e ainda assistirá, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos a mais uma aula, mais uma lição aprendida desta revista, falando sobre a caminhada cristã, A carreira que nos está proposta, os nossos passos de fé, no aprendizado da palavra e da prática da palavra em nossa caminhada cristã. E hoje é a lição de número 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. Então, hoje nós vamos falar sobre a busca, o que significa, o que é a santidade. O nosso texto áureo diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. E a nossa verdade prática, na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. E como eu gosto sempre de fazer, você que gosta de anotar referências para você estar aí somando a esta lição, leitura diária, tá? Eu vou dar alguns temas e algumas referências para os irmãos estar conferindo ao longo da semana. Segunda-feira, João 17:17. A palavra de Deus gera verdadeira santidade. Na terça, Romanos 6, do 19 ao 22, um chamado para a santificação na jornada. Quarta, Romanos 8, 29 e 1 João 3, 2, o propósito de ser como Jesus. Quinta, 1 Coríntios 6, 11, a santificação inicial na jornada. Sexta, Efésios 4, 20 ao 24 e do 27 ao 30, a santificação progressiva na jornada. E no sábado, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, a glorificação final após a jornada da vida cristã. Amém, queridos? Irá te ajudar a complementar tudo o que nós vamos falar aqui nesta aula. E a nossa leitura bíblica em classe está na carta de 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 13 ao 21. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 21, que diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé
e esperança estivessem em Deus. Amém, queridos? Este texto que nos convida, né, a ser santo, como Ele é santo em toda a nossa maneira de viver. Então é o nosso texto base deste tema de hoje da nossa revista, que vai nos falar sobre nós termos a consciência do que é a santidade. Então nós vamos para o conceito na nossa introdução. A palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta. É o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente, e por isso sabemos que existimos. Desse jeito, o crente em Jesus, que iniciou a sua jornada de fé com Cristo, deve, consciente a respeito de viver uma vida santa, sem a qual a Bíblia afirma: ninguém verá o Senhor. Nós lemos o nosso texto, Hebreus 12, 14. Nesta lição, estudaremos a importância da santidade em nossa jornada para o céu. É como uma entre aspas, né, irmãos, uma credencial necessária, né, para nós nos apresentarmos diante do nosso Deus. É a santidade. A Bíblia mesma está dizendo aqui que sem a qual ninguém verá ao Senhor. Por isso eu acho de extrema importância, irmãos, essa lição de hoje, nós estarmos atentos com o nosso coração aberto, nosso entendimento, para que a gente realmente possa ter esse entendimento. Aqui, como nós lemos, essa consciência, que é você entender, compreender a necessidade de algo para a sua vida. E neste caso aqui, nós vamos falar hoje sobre a santidade. Amém, queridos? Aqui nós já conceituamos a consciência, que é o primeiro estágio de nós entendermos, absorvermos, para que a gente possa praticar, né, cada passo desse processo, né, para alcançarmos a santidade. Então vamos para o primeiro tópico sobre a perspectiva bíblica da santificação. Santificação no Antigo Testamento. Do hebraico kodesh, santidade é um substantivo masculino que significa sacralidade, posto à parte, que pode se referir a Deus, aos lugares, coisas, algo à parte, separado. Então, santidade significa você ser separado para algo específico. Nós vamos falar hoje sobre, no caso, separados para Deus. Essa palavra deriva da raiz verbal hebraica kadash, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Nesse sentido, a palavra Kodesh aparece cerca de 469 vezes no Antigo Testamento como santidade. Está lá em Êxodo, uma das referências 15, 11. Então vamos lá, como santidade, coisa santa, santuário. Outro sim, o adjetivo kadosh, muito presente no Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, traz a ideia de um dia, uma pessoa ou uma nação inteiramente consagrada, separada, santificada a Deus. Então nós temos aqui dois termos que se referem sobre a santificação, né? Sobre você buscar esta separação. Então, santificação no Antigo Testamento, usado como esses dois termos no hebraico, né? Kodesh e Kadosh, que significa tanto a santificação como a separação, né? Usamos vários termos aqui, a preparação, a sua dedicação para o Senhor. Então, no Antigo Testamento, 469 vezes foi usado o termo Kodesh, se referindo à santidade. Então, é algo que Deus, desde o Antigo Testamento, na lei, né, estabelecida por Moisés, lei que Deus deu a Moisés e ao seu povo, o Senhor já requer esta separação daqueles que são separados para o Senhor. Então, tanto como de forma individual, como nós vemos aqui o Kadosh de forma
de muitas pessoas, de um grupo de pessoas, de um povo, né? De um povo separado para o Senhor. Então, desde o Antigo Testamento, nós vemos essa palavra já sendo referida à separação. No Novo Testamento, o verbo grego agiadezo quer dizer santificar. Traz a ideia de tornar santo, purificar ou consagrar, venerar, ser santo. Esse termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:11. Nesse sentido, no Novo Testamento, a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica do alto. Irmãos, olha que interessante. Esse termo no Novo Testamento significa santificar, né? No Antigo Testamento, nós vemos em forma de separação, né? De você se preparar, se dedicar. E aqui nós vemos já no termo de você tornar-se santo, né? Se purificar, para esta ideia da santidade, isso no Novo Testamento. E aqui nós vemos também a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica do alto. Isso quer dizer, é uma obra que não só Deus, ele exige, ele pede, né, na sua palavra, mas ele mesmo é o provedor da santidade. Nós só conseguimos obter e ter sucesso nesse processo, né, da santificação, buscando ela em Deus. Ele é aquele que também requer, mas é aquele que também provê. É através dele e da sua palavra que nós passamos por este processo de santificação. Amém, queridos? Santidade exigida pela palavra. Em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas de nossa vida. Isso porque a palavra da verdade nos santifica. Desse modo, o crente em Jesus não pode ter compromisso com o comportamento pecaminoso, visto que em sua lida diária ele tem o compromisso de buscar um estilo de vida santo, pois sabe que sem ele não podemos ver o Senhor. Então, irmãos, a santidade exigida pela palavra do Senhor, ela nos santifica. A palavra do Senhor é aquela que também promove essa santificação. É nós nos separando de tudo aquilo que ela mesma condena. Irmãos, quando nós obedecemos a palavra, nós já nos colocamos neste caminho, neste processo que é a santificação. Nós vamos ver os estágios da santificação no próximo tópico, mas é importante frisar aqui que desde que Deus começou a separar o seu povo, né? Desde que Deus começou a estabelecer as leis, isso através da sua palavra, foi requerendo um posicionamento de cada um daqueles que se aproximavam de Deus. Então, todos aqueles que se aproximam do Senhor têm que ter esta decisão, este ato de obediência à sua palavra. Não há outra maneira de nós alcançarmos esta santidade que a própria palavra de Deus requer, o próprio Deus requer através da sua palavra. Então, aprendendo a palavra, seguindo a palavra, você já está no caminho, nesse processo de santificação. Amém, irmãos? Até aqui deu para entender? Nós vamos explicar parte por parte no próximo tópico. Mas é interessante a gente frisar que, como eu disse aqui no começo, essa atitude do próprio Deus de requerer a santidade, irmãos, não é porque ele precisa da nossa santidade. É que nós precisamos da santidade de Deus para retornarmos ao estágio inicial, né, que nós tínhamos de comunhão verdadeira com o nosso Deus lá no Éden, antes da queda do homem, né? Então, quando nós nos aproximamos do Senhor e da sua palavra, acontece essa transformação dentro do nosso ser, passo a passo, para que a gente possa alcançá-la. Amém, queridos? A síntese do tópico 1. A palavra de Deus aponta o estilo de vida santo
sem o qual não podemos agradar o Senhor. Amém? Agora nós vamos aqui para o tópico 2, a santificação e seus estágios. A realidade da santificação. A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado, um processo pelo qual o pecador se torna santo. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Então vamos por partes aqui, irmãos. Nós já estudamos aqui sobre os termos bíblicos sobre santificação, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? No Antigo, mostrando que é uma separação, né? Você estar separado, reservado, dedicado, consagrado a Deus, né? E como que eu vou me colocando neste caminho da santificação para alcançarmos a santidade? É a palavra, é obedecendo aquilo que o Senhor estabeleceu por ir se tornar santo, né? Isso é um caráter de Deus, santidade é Deus, Ele é puramente santo. Nós vamos nos aperfeiçoando e nos tornando santo a cada dia, nos separando das coisas deste mundo. Então, aqui em primeiro lugar, a santificação é um ato. Então, é um posicionamento. Uma ação, primeiramente, um posicionamento de ser separado, de me separar das coisas do mundo. E o que é essas coisas do mundo, missionário? É tudo aquilo, irmãos, que o mundo pratica contrário à palavra de Deus. Mentira, engano, profanações, bebedices, tudo aquilo que a nossa carne, ela deseja, ela almeja, é o reino deste mundo. O reino deste mundo está pautado em riquezas, coisas, depravações, imoralidades, desejos desenfreados. Tudo isto tem que estar parte da nossa vida. Por quê? Porque agora nós somos povo de Deus. E o povo de Deus que quer se encontrar com o Senhor tem que ter este processo, passar por este processo. Santificação, separação, santidade ao Senhor. Então é um ato que eu me posiciono e Deus inicia na minha vida este processo de santidade. Amém, queridos? Em segundo, ele é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Romanos 8:29. Assim, a santificação busca aperfeiçoar o crente de modo que a imagem de Cristo se reflita plenamente em sua vida. Então, nós podemos dizer aqui que a santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos 3 estágios: santificação inicial, santificação progressiva e glorificação. Então, vamos lá, retomando aqui, irmãos. Primeiro lugar, ela é um ato, uma decisão minha, um posicionamento meu, de me separar de tudo aquilo que o mundo oferece, tudo que atrai a minha carne, que aquilo que eu desejo e que me afasta da palavra de Deus e das leis de Deus, eu tenho que estar separado. Em segundo, ela é um processo, né? Como eu disse, é dia a dia, nós nos separando, escolhendo obedecer a sua palavra, passando pelos critérios da sua palavra, que nós vamos alcançando e sendo dia a dia, irmãos, vitoriosos, né? Nós negando a si mesmo, negando a nossa carne, os nossos desejos e as concupiscências, né, que a Bíblia diz. Nós estamos no processo, e cujo propósito é o quê, irmãos? Nos tornarmos semelhante a Jesus. E aí nós vemos aqui como terceiro passo também, ela também nos leva a ter, ao quê, irmãos? A ter a imagem de Cristo. Até quando? Até quando Cristo refletir através da minha vida. Quando Cristo começa a refletir através da minha vida, isso quer dizer que eu estou tendo sucesso nesse processo, irmãos. Eu estou me dedicando a me separar e me parecer com Jesus. E onde que eu vou ver como eu me parecer com Jesus? É a palavra. A palavra, irmãos, eu costumo dizer, né, já disse várias vezes aqui na nossa EBD,
que a Bíblia é o nosso espelho, irmãos. É lá que nós vamos olhar e ver o que está errado em nós. Então, a palavra é o que nos conduz em todo o tempo neste processo. Não tem como nós alcançarmos a santidade e passarmos por esse processo da santificação sem estar ligado com Deus. Porque, como eu disse, Ele mesmo requer e Ele mesmo é o que faz esse processo nas nossas vidas após o nosso ato, a nossa decisão diária. Amém, queridos? Então, nós vemos também 3 estágios na santificação, tá? Que é a inicial, a santificação progressiva e a glorificação, tá? Vamos agora falar dos 3 estágios da santificação. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia com o novo nascimento, pois por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, declarado sem pecado. Trata-se da santidade, da santificação inicial ou posicional. Então, em primeiro lugar, a santificação começa no novo nascimento. Quando? Quando eu levantei minha mão para Jesus, o recebi na minha vida, ali eu fui justificado, eu fui regenerado. E não é um processo visível, é algo que Deus, através do sacrifício de Cristo, opera em nós, irmãos, através do Espírito Santo. É algo, uma transformação que Deus faz em nossa condição espiritual diante dele. Então nós nos tornamos justos, regenerados com uma nova vida, um novo nascimento. É como se você tivesse tido um reset da sua vida. Minha vida com Cristo começou agora. Então eu tenho que agora seguir tudo o que a sua palavra diz. Então, aqui quando nós falamos de os estágios da santidade, é essa primeira parte aqui, meus queridos. Nós estarmos com o novo nascimento fluindo na nossa vida. Esta mentalidade, essa consciência, como nós dissemos no começo da lição, esse entendimento que agora as minhas ações, as minhas práticas, é diferente daquela que eu tinha quando servia e estava no mundo. Amém? Estava longe de Deus. O crente é declarado justo diante de Deus, irmãos, completamente regenerado e sem pecado nesse início da sua caminhada com Cristo. Quando você levantou a sua mão e recebeu Jesus. Amém, queridos? Então, em primeiro lugar é isso. Segundo lugar, ou segundo estágio, é o estágio progressivo da santificação nesse mundo, em que o crente se despoja do velho homem e vai se revestindo do novo homem até alcançar a perfeita imagem de Cristo. Gálatas 5,16, onde ele fala das obras da carne e fruto do Espírito, Paulo relata e ensina aos Gálatas ali o posicionamento agora que um cristão deve ter quando está na sua caminhada de fé e servindo ao Senhor, tá, irmãos? Eu não sirvo como eu quero, os padrões não são meus, né? Os padrões são bíblicos, estabelecidos por Deus, para que você, neste tempo que nós vivemos e com tantas heresias sendo pregadas, tantos ensinamentos de que tudo pode, nada mais tem problema, eu não posso declarar isso e fugir da palavra de Deus. Porque quem dita como eu tenho que andar, o que é santidade, o que não é, o que é ser separado deste mundo e o que não é, é a Bíblia, irmãos. Por isso nós precisamos, irmãos, propagar e ter esse desejo de ler a Bíblia, de nos ali tudo você conferir na palavra do Senhor. Porque pequenas distorções, irmãos, que vão nos afastando do Senhor. É um tropeço hoje, é uma negligência amanhã, é um comportamento que volta, é uma fala que não condiz mais com aquilo que eu vivo, né? Esquemas que eu volto a participar que não condiz mais com o que eu vivo. Tudo isso é estar à parte. Você vai ser tentado, o próprio adversário te enlaçar no seu trabalho, na sua escola, no meio da sua família, aonde você estiver. O inimigo quer nos corromper. Isso porque, irmãos, a nossa carne já tem, ela mesma já possui as suas obras, né? Que elas nos distancia de Deus. Então o adversário fica ali observando e quer sempre te envolver em algo que vai te afastar do Senhor. Então o pecado nos afasta de Deus, irmãos.
ela vai contra ele, fere a santidade de Deus e também interfere na nossa comunhão com o Senhor e no processo da santificação. Então eu preciso entender e saber o que é ser santo diante da palavra de Deus, seguindo e obedecendo a palavra de Deus. Não é normas humanas, não é moral, irmãos. Vamos dizer assim, eu sou uma pessoa que obedeço todas as normas da minha empresa. Ok, isso são comportamentos morais, mas nós estamos falando não só de comportamentos morais, nós estamos falando de você abandonar práticas que a sua carne deseja. Porque moralmente você pode obedecer, mas está infligindo pecados que a Bíblia condena. Você tendo atitudes no seu dia a dia que a Bíblia condena. Então nós não estamos falando aqui somente de moralidade, nós estamos falando de santificação, irmãos, que é negar a si mesmo, que é negar a sua carne, as suas vontades, para viver o que a palavra diz. Amém, queridos? Porque senão a gente vai olhar para muitas pessoas que ainda não têm Jesus em sua vida, mas que têm um caráter bom, que têm um caráter pautado nos ensinos de uma boa educação, de família que soube ensinar bons conceitos, mas nós estamos falando só disso, nós estamos falando de pessoas que deixam a sua vida, suas obras da carne, os seus desejos, para que possa viver uma vida próxima do Senhor. Amém? Para que a gente não misture e ache que é só a gente obedecer regras. Não, é a gente abandonar e negar a si mesmo. Não foi isso que Jesus disse? Tome a tua cruz, tome o teu propósito e siga-me. Então é seguir o que Jesus diz, né? Então vamos lá. Em segundo lugar, então, a santificação é de forma progressiva, onde o crente despoja do velho homem, daquela mentalidade, de tudo aquilo que nós lemos até no versículo assim, né, irmãos, aqui na nossa leitura bíblica em classe, que são passados pelos nossos familiares. São conceitos da terra, do que é ser bom. Mas o que é ser bom para Deus, irmão, santificado para Deus, você ser uma pessoa que o agrada, quem dita as regras é a palavra, né? A palavra de Deus, não são normas e regras humanas. Tá bom, queridos? É bom isso ficar bem frisado. Então, nós até alcançar a imagem de Cristo, como nós falamos no tópico anterior, nós estamos neste processo para alcançarmos e refletirmos a Cristo através da nossa vida. As pessoas vão olhar e vão ver Jesus em nós. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, irmãos, mas Ele foi. Então a minha busca diária não é para parecer com ninguém, é para nos parecermos e me parecer com Cristo. Esse é o objetivo da nossa vida cristã. Cada dia nos despojarmos do nosso eu, das nossas vontades, fazermos e renunciarmos tudo aquilo que aos nossos olhos é bom, né? Mas que não agrada ao Senhor. Então o nosso desejo é a santidade. Então o caminho da santidade é este. Nós nos despojarmos do velho homem. Amém? E esse leva ao último estágio, que é o que, irmãos? O da glorificação. Esse é o momento em que o crente será como Jesus e receberá um corpo ressurreto, tal qual o do nosso Senhor, por ocasião da sua aparição após a ressurreição. Então, irmãos, eu até anotei aqui algumas coisas para explicar, porque aqui o último estágio, a glorificação, não é que nós seremos gloriosos aqui na terra andando, não. Esse estágio é o estágio na qual quando nós nos encontrarmos com o Senhor, ali será a glorificação, a transformação do nosso corpo corruptível em incorruptível. Então, os estágios que nós passamos aqui, irmãos, é para alcançarmos a santidade. O ponto é que nós chegarmos e estarmos com o Senhor. Este caminho, né, que começa aqui através da minha ação, né, de separação, de renúncia, de me despojar do meu eu, do velho homem, dos antigos pensamentos, nascer de novo, nova mentalidade, novo estilo de vida. E este caminhar, o final dele é o céu. Amém, queridos? É lá que nós vamos receber a coroa da vida, por andarmos nesse caminho que é estreito. Este caminho é estreito.
Então nós temos que caminhar por ele para chegar nesse último estágio que é a glorificação. Amém, queridos? Vamos agora para o alvo da santificação. Segundo o estudo dos 3 estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino, aquele que nós herdamos no Éden, quando Deus nos criou, o que ele disse? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então esse caráter divino é restabelecido na nossa vida quando, como eu disse, nós levantamos a mão para Jesus, temos aquele reset do alto, né, irmãos? Entre aspas aqui, tá? Para os irmãos entender que dali para frente é uma nova vida, uma nova história. Então, quando nós passamos por esses estágios aqui, é para o quê? Para que perfeitamente o caráter divino seja revelado em nós. Neste aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar seus mandamentos, de modo que seja a sua santa habitação de Deus. Nós somos morada de Deus. Então, por ele ser santo, o ambiente que ele habita tem que ser santificado, separado. Amém, queridos? Síntese do tópico 2, a santificação trata-se de um ato, um estado e um processo, pelo qual o pecador se torna santo. Então, o ato, estado e processo. O ato e o estado, que é o estado final, e o ato, que inicia com a minha posição, mas que vem de Deus, a santificação. É nele que nós nos santificamos, através da sua palavra, amém? E o processo é aquele que eu e você caminha diariamente para chegar nesse ponto final, que é estarmos com ele. Amém, queridos? Até aqui deu para entender esta parte da santificação progressiva, da santificação, a glorificação, que é o final da nossa caminhada. Isso é muito importante, a gente ter esses conceitos, irmãos, e saber o que estamos fazendo e o que precisamos fazer na nossa caminhada de fé. Amém? Nós não estamos aqui apenas indo à igreja, apenas de forma aleatória, ou lendo a Bíblia de forma aleatória, vivendo uma vida aleatória, não. A vida do crente, ela tem direção, ela tem que ter propósito e ela tem que ter um objetivo. Então, esse objetivo é para ver a Deus, passar pelo processo da santificação. Amém, queridos? Vamos para o último tópico. Terceiro tópico, o julgamento do Deus Santo. E relembrando aqui, irmãos, nós falamos sobre os estágios, né, da santificação, dos processos, e agora nós vamos falar do julgamento do Deus Santo. O critério é dele. Ele é o justo juiz, né? Justiça é a base do trono do Senhor. Então ele é que realmente sabe, nos conhece, nos vê. Ele mesmo nos justificou, ele mesmo nos justifica. Então agora nós vamos aprender sobre essas, vamos colocar entre qualidades, mas nem seria essa palavra, né? Intrínsecas de Deus. Ele é santo. Ele é santo. Nós nos tornamos santo pelo processo da santificação. Mas ele é santo. Ele é o padrão da santidade. Amém, queridos? Como eu disse para os irmãos, onde eu vou ver tudo isso, missionário? Na palavra, tá? A santidade que a palavra exige, ela mesmo provê. Que Deus exige, ele mesmo provê. Amém? Então, todas as vezes eu escrevi isso aqui e quero frisar para os irmãos que as nossas atitudes acertadas é vida abundante. Vida abundante. Nós temos ela porque nós estamos colocando a nossa vida diante do Senhor, né? Nesta aula, como nós estamos aqui, né? Para mim ministrar a aula, eu tive que aprender primeiro, ler primeiro, reaprender, ressignificar as coisas, irmãos, gente, todo o tempo nós vamos nos aperfeiçoando e aprendendo. Então, este processo, irmãos, é algo que a gente tem que ter no nosso dia a dia. É você acordar e falar, nesse dia, eu preciso agradar ao meu Senhor, eu preciso obedecer a sua palavra. E você já estará
neste caminho, como eu disse antes, meus queridos, é importante. Então, a atitude acertada é vida abundante com Deus. Aquilo que precisa acertar, acerta diante do Senhor. Então, vamos lá. O Deus Santo. A Bíblia revela Deus como Santo de Israel, como um nome santo, e os serafins declaram a sua santidade. E em santidade ninguém pode se igualar a Deus. Então, nós já, antes mesmo de ler aqui, eu já disse aos irmãos que ele é santo. Nós estamos neste processo e quanto mais nos separamos do mundo, mais nós estamos caminhando em direção à santidade. Mas nós estamos nos tornando, ele é. Amém, queridos? Frisa isso também aí. Desse modo, a Bíblia afirma enfaticamente que Deus é santo. Assim, ele é o nosso parâmetro para uma vida de santidade, conforme registra o texto bíblico. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Amém, queridos? Como nós vamos seguir um Deus santo se nós não buscamos isso nele? Né? A santidade vem dele. Levíticos 19:2 e 1 Pedro 1:16. Portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados a ser santos em nossa jornada. E cada vez, irmãos, que nós caminhamos, nos relacionamos com o nosso Deus, conhecemos mais o Senhor, nos aproximamos em intimidade do Senhor, mais dele nós vamos recebendo em nós. Amém? Os nossos períodos de oração, os nossos momentos de oração, o momento que a gente se dedica à leitura da palavra. Irmãos, quando eu falo se dedicar, não é você ficar folheando sua Bíblia, é você meditar, é você trazer aquilo que você está lendo para a sua vida. Escutou palavra de exortação, é para mim, é para nós, todos nós precisamos de toda a palavra, seja exortação, ensino. Tudo que a palavra nos oferece nos conduz nesse caminho, irmãos, de nos parecermos com o nosso Deus, que é santo. Então, à luz da santidade de Deus, e quanto mais próximos estamos dele, mais parecidos com ele nós vamos ser. Amém? Por isso que nós precisamos andar com o Senhor. Santidade exigida a todos os crentes. A Igreja de Cristo neste mundo é o santuário dedicado ao Senhor. Por meio do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. Por isso, como membros do corpo de Cristo neste mundo, comprados pelo seu precioso sangue, somos exortados e convocados a andar em santidade. Está lá em Hebreus, que nós lemos, capítulo 12. Empenhemo-nos a nos consagrarmos a Deus em verdadeira santidade. Amém, queridos? Então, a santidade é algo exigido a todos os crentes. Não é só para quem prega, não é só para quem canta, ou para quem é líder de algo do departamento da igreja, algo que ele acha que está envolvido na obra. Não. Todos nós, como cristãos, temos que buscar a santificação, porque a santificação vai tirando o mundo de nós. É um processo. Por isso que aqui nós aprendemos hoje, é um processo. É a cada dia nós deixando coisas para trás que não condiz com a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? E é caminhada com Deus. Santidade e justiça de Deus. Biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam. Como vimos, essa virtude aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirma João. Ele é luz e nele não há trevas alguma. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. A justiça dele aponta para a retidão, para a harmonia de sua justiça com a lei. Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para reconhecermos que ele é santo, reto, justo e verdadeiro, e que por isso jamais deixará o ser humano impune diante de sua rebelião contra a sua santidade e justiça. Então, todo aquele que conhece ao Senhor, todo aquele que o busca, todo aquele que conhece o Senhor sabe que ele é reto, que ele é justo, que ele é perfeito nos seus juízos, nas suas decisões. Não tem como caminhar com o Senhor, irmãos, e duvidar da justiça de Deus. E duvidar do caráter de Deus e não confiar naquilo que o Senhor diz.
Não há como. Por quê? Porque nós temos que crer e entender que o nosso Deus, ele é santo e que ele é justo. Ele é puro e verdadeiro. São atributos do caráter do nosso Deus imutáveis. Deus não muda, irmãos. Ele mesmo diz, eu, Senhor, não mudo. Ele é santo e ele é justo. E nós temos que andar com ele para que nós possamos refletir e estar nos purificando neste mundo. Vamos então, irmãos, para a síntese do tópico 3. Nenhum ser humano ficará impune diante da santidade e justiça de Deus. Nós cremos, afirmamos e confiamos que o nosso Deus, ele é justo, ele é reto, ele é santo, a justiça dele aponta para a retidão dele. E nós que o servimos, nós cremos nisso e vamos a cada dia buscando aprender a sua palavra. Amém, queridos? Vamos para a conclusão da nossa lição. Na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência da santidade de Deus para que possa tomá-la como padrão perfeito de vida. A santidade de Deus é o nosso padrão. Devemos sempre progredir em santidade desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo até o final da jornada. Amém, queridos? Aqueles 3 processos ali que nós, na nossa caminhada de santificação, passamos. Estamos no tempo de ser conscientes de que Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna, pois santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem. Então, aqueles que não buscam esta santidade, que não se achegam diante do nosso Deus, passará pela sua justiça. Amém, queridos? E isso é só ele que pode julgar, né? O nosso justo juiz. Irmãos, eu creio que os irmãos, nesta aula, aprendeu mais um pouquinho, assim como eu também, nós aprendemos a cada dia. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Quanto mais eu estudo, mais eu leio, mais eu amo a palavra do Senhor, mais eu amo e compreendo o plano da salvação, o plano e a carreira que nos está proposta, né? Como Paulo diz, de estarmos diante do nosso Deus. Ele mesmo, irmãos, teve todo este plano para que nós pudéssemos ter essa intimidade e nos achegarmos a Ele. Mas a própria palavra diz, como nós começamos, eu quero terminar com este versículo, é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós não veremos o nosso Deus sem passarmos por este processo, este ato, este processo e este estado, que é a santificação, até alcançarmos a santidade e estarmos com o nosso Deus. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida e até a próxima aula em nome de Jesus.